né? Na Terra, nós temos hoje cerca de 200 crateras mapeadas, né, que a gente nem chama de cratera, porque, como você disse, elas já foram desgastadas pela ação do tempo, né? Então a gente chama de estrutura de impacto, que é um termo mais genérico, que são, na verdade, as cicatrizes deixadas depois dos processos normais superficiais da Terra agirem, como sedimentação, como erosão, como, enfim, deposição de sedimentos dentro, ou então deformação por força tectônica. Tudo isso vai apagando esse registro de impacto na Terra, o que não acontece na Lua, né? A cratera Barringer, né, ou Meteor Crater, que é lá do Arizona, é um modelo interessante, porque ela está totalmente preservada. Ela está como ela se formou há 49 mil anos atrás. Por quê? Porque ela é recente, né, 49 mil anos geologicamente falando, não é uma idade antiga. Ela está numa região desértica, o que ajuda já a preservar. Não tem chuva, tem menos intemperismo químico, né? E, por último, ela está num platô, o platô do Colorado, que é elevado, então ali não entram sedimentos para dentro dela, ao contrário, ela está numa área elevada que cede sedimentos para fora. Então ela está muito bem preservada, e está como se estivesse na Lua, né? As outras crateras da Terra, a grande maioria dela, quase imensa maioria, não é assim, são difíceis de reconhecer, e o que a gente faz é analisar a deformação das rochas produzidas pelo impacto. E mesmo que a cratera vá embora, seja completamente apagada pela erosão, as rochas deformadas ficam numa profundidade relativamente grande em relação à superfície da cratera. Então, elas estão deformadas até centenas ou até milhares de metros abaixo do assoalho da cratera. E elas retêm essa informação nos seus minerais, principalmente, da deformação por impacto, que é um tipo de deformação única, não tem nenhum processo terrestre capaz de produzir esse tipo de deformação. Então, na verdade, a gente usa muito microscópio, né, para poder comprovar, porque são feições, de fato, em minerais e em nível microscópico. Perfeito, né? Então, na verdade, o que a gente vai procurar lá é pelas alterações nas rochas provocadas por esse impacto, né? Isso mesmo. E, inclusive, atualmente tem um pessoal que sai procurando cratera de impacto até pelo Google Earth, né? Tem. Tem a história de que muita gente acha que achou um meteorito e leva para o especialista analisar, e na imensa maioria das vezes não é. A mesma coisa com cratera. O pessoal navega aí pelo Google Earth, acha feições circulares, e tem muitas, né? E fala, achei uma cratera, e me manda. Então, recebo muita comunicação via e-mail de pessoas que acham que encontraram uma cratera, e de todas as, sei lá quantas centenas que eu já recebi, apenas uma deu certo. Opa, teve uma que deu certo. Teve Era uma a que deu próxima certo. pergunta. E foi uma estrutura circular que me foi apontada por um engenheiro florestal que trabalhava no interior do Paraná, e ele viu uma entrevista minha para um programa de televisão em Santa Catarina, da cratera do Domo de Varjão, que eu estava trabalhando na época. Ele falou, não, eu conheço uma estrutura similar a essa no Paraná, né, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Varjão. Ele me mandou as coordenadas, eu peguei as imagens, olhei e falei, de fato, tem uma estrutura circular muito bonita aqui, com mais de 10 quilômetros, né? Cerca de 10 quilômetros de diâmetro. E aí fui lá, eu ia para Varjão, dei uma desviada, passei lá, o primeiro afloramento que eu quebrei era uma brecha de impacto, ou seja, uma rocha que foi moída e reformada com fragmentos da rocha original depois do impacto. Como é que a gente identifica uma brecha de impacto, Álvaro? A maneira mais segura de saber que é uma brecha de impacto, porque brecha existe de vários tipos, brechas sedimentares, brechas vulcânicas, e uma brecha de impacto, o aspecto macroscópico, se você pegar uma amostra de mão e olhar, é muito parecido com uma brecha vulcânica, por exemplo. E nessa cratera em particular, no Paraná, está em cima de rochas vulcânicas da formação Serra Geral, né, os famosos derrames basálticos do sul do Brasil, né? E a chance de ser uma brecha vulcânica é grande. Como é que você diferencia? Olhando ao microscópio. Novamente, cortando fatias muito finas, muito delgadas da rocha, né, da brecha, no caso, e levando ao microscópio para procurar as feições de deformação por choque, que são feições de altíssima pressão que normalmente não existe na crosta da Terra,
são pressões típicas do manto da Terra, ou seja, muitas dezenas de quilômetros de profundidade, e só que formado em rochas da superfície. Então, quando você encontra essas feições de deformação numa rocha de superfície, é óbvio que só pode ser por impacto, porque não tem nenhum outro processo geológico que consiga produzir essa pressão na superfície do planeta.